a gente vai entendendo que Curitiba começa a querer abafar qualquer tipo de manifestação, inclusive cultural, que é o que dá sentimento de pertença, né, para todos os povos. Então, lá por 1750, 1780, já tem a proibição de ajuntamento de negros e indígenas. Lá pelas tantas, eles começam a proibir música na igreja, porque quem era mais pobre já era a oportunidade de ter contato com a música, era na igreja. Então, as pessoas param de ir para a missa. Então, eles pegam e voltam com a música na igreja. Então, tem várias estratégias que Curitiba começa a traçar. Acho que antes ainda, da ideia de vila, né, enquanto os homens bons, né, quem eram os homens bons? Essas pessoas que chegam no território e que tem mais dinheiro, quem é considerado rico. Como chega todo mundo mais ou menos no mesmo pé, quem é mais rico é quem tem mais escravizados. E aí começa essa questão, né, de quem que decide as coisas da cidade, quem decide decisões mesmo sobre território, sobre ocupação, já começa desde lá de trás, né? E a partir daí, a gente vai entendendo que a partir das leis, eles sempre vão tentando dar um jeito. O próprio Lago da Ordem, de não ter beco, né? Então não tem lugar onde você possa formar nenhum tipo de ajuntamento. E lá pela década mais ou menos de 20 e 30, eles fazem essa primeira organização ali da Tiradentes, que é proibindo casas de madeira. Então, isso era algo que eu ia perguntar se você não falasse. Então, se começa a proibir a construção de casas de madeira ou que elas permaneçam ali, então, obrigatoriamente, são pessoas que têm que construir todo o sistema, não é só subir a casa, né? Todo um sistema ligado a manter uma casa de alvenaria. Então, aí começa a expulsão, digamos, dessa população do centro. Acho que é legal lembrar que Curitiba, durante muito tempo, era um centro comercial, era uma cidade de final de semana. Né? Então, vinham as pessoas vender seus produtos das fazendas. Água Verde era fazenda, Boqueirão era fazenda, tudo era fazenda. Então, as pessoas vinham com seus produtos e quem ficava na cidade, cuidando dessas casas da cidade, eram escravizados urbanos. Então, essencialmente, a população de Curitiba era majoritariamente negra nessa época. E os barões, enfim, as pessoas que tinham suas fazendas, moravam mais afastadas desse núcleo comercial, digamos assim. E aí, com o crescimento da cidade, eles começam, né, a vir. As fazendas passam a ser vendidas, são só no território, os outros, né, bairros, enfim. E aí começa a ter essa expulsão, né? Então, quem estava para fora vem para dentro e quem estava dentro começa a ser jogado para a margem. A gente começa a fazer, inclusive, uma das análises da GES foi esse olhar sobre as fotografias que a gente foi encontrando, que, inclusive, nas fotografias, a população negra está nas margens das fotos também. Tem a cena principal, mas, normalmente, eles estão nas bordas, né? Então, isso foi também uma das coisas que a gente trouxe para a pesquisa, assim, como a representação, né? Então, a gente sabe que esse deslocamento ele é planejado, ele é proposital, né? Sim. Ele conta com todo um aparato legal, no sentido, né, de ter as leis que proíbem e tal. E aí tem a contraposição, que são as formas de resistência, né, da população negra e tal. E você fala, nos seus estudos, da função política da dança, né, para as festas da comunidade negra. E como que você avalia o significado dessas manifestações, né, nesse processo de sociabilidade que ele é estrategicamente desconstruído, né? E como que a dança tem esse papel, a cultura? Eu acho que é mais a cultura no geral, assim, né? Minha ideia, quando eu comecei a ter contato com cultura popular aqui também, através de grupos percussivos de maracatu, ter contato com grupos que traziam o tambor de crioula, enfim, tudo que era de fora, né? Norte, Nordeste, Sudeste, enfim, pra gente, jongo, né, também. Então, para esses grupos, na atualidade, que começam a ter contato com isso, já gera algo muito forte. Mas, ao mesmo tempo, fica aquele lugar vazio de como é que você constrói a construção da festa, né? Daí a gente vai para outro lugar, para a construção da festa. Quanto é importante a gente fazer parte também desse grupo, desse núcleo, que está construindo um festejo, está construindo algo com um propósito. E aí comecei a entender a função realmente da cultura nessa cola, né? Das comunidades, assim.
E uma das coisas que eu vim aprofundando com essa ideia não só da dança, mas da cultura, mas da dança, dos bailes, por exemplo, para dentro dos clubes sociais negros, foi nessa troca de ideias com a Giane Vargas, que é uma grande pesquisadora dos clubes sociais negros do Brasil. E ela trouxe essa questão do baile, dos bailes, enquanto uma tecnologia ancestral, né, de conexão. Então, eu acredito, assim, no que a gente observa, tanto a cultura popular mesmo, tanto o maracatu ainda em Recife, para o interior, os blocos afro em Salvador. Para quem já foi viver isso de perto, não só, né, ver, né, consumir, digamos, só a parte do musical, mas quem já conseguiu ter contato isso presencialmente, ver o quanto isso tem uma força para aquela comunidade, para aquelas comunidades todas. E a gente se conecta, se cola naquilo ali que quem não viveu, né? Tipo, agora a gente já conversou antes que você nasceu no Rio de Janeiro, né? Eu ainda tenho memórias do Rio de Janeiro, onde as festas eram mais presentes na minha infância. Então, a gente morava no prédio, as famílias construíam a festa junina. Cosme e Damião. Nossa, que saudade de Cosme e Damião. Então, toda essa parte cultural, todas essas manifestações, elas trazem um sentimento de pertença muito grande. Ainda que você não esteja ali discutindo efetivamente, escrevendo, hoje os blocos afro fazem isso, né? Vão falar de racismo, vão falar de desigualdade, vão falar de orgulho, vão falar de várias outras coisas. Mas quando a gente está ali em manifestações que não estão trazendo isso, ela não deixa de reverberar da mesma forma. Né? Porque não está sendo falado que você não está tendo a vivência, né? Então, a cultura, para mim, ela tem uma força, uma potência enorme de conexão, assim, das pessoas. É onde os indivíduos são celebrados enquanto indivíduos e como parte de um coletivo, né? Sim. Então, você vê isso na roda de samba, vê isso em todos os, né? Eu estudo mais especificamente o samba e isso é uma das coisas centrais, né? Que eu coloco. O samba não é um gênero musical, ele é um complexo cultural, né? E a roda de samba, ela é o centro dessa manifestação cultural, né? E tem um pesquisador chamado Roberto Moura que ele diz, não é o sambista que forma a roda, é a roda que forma o sambista, né? Porque participar dessas manifestações culturais não significa saber cantar ou saber dançar, né? É muito além disso. O canto e a dança fazem parte, mas é muito mais essa tecnologia que você falou do encontro, da conexão, né? E que ajudou e foi fundamental na construção de uma identidade que foi apagada estrategicamente. A gente está falando de apagamentos aqui, né? O apagamento começa na travessia transatlântica, né? Sim. De forma muito estratégica, colocando pessoas de diferentes etnias no mesmo lugar para que elas não conseguissem se conectar. Então, é muito legal isso que você fala, porque a cultura é uma estratégia de construção de sociabilidade, de identidade, de conexão, né? De tudo isso. Sim. E foi bem importante continua sendo importante para a população negra, e né? todas essas manifestações, assim, quando a gente vai olhar, elas têm, digamos, tem algo que as conecta, digamos, um padrão, que é desde a construção mesmo do festejo, né? Que vai envolver comida, vai envolver a dança, vai envolver o canto. No caso do samba, inclusive as palmas, né? A musicalidade, a corporeidade, tá ela consegue comunicar com o céu, com a terra, com os corpos, com tudo, né? Eu acredito nisso também que você disse, na questão da roda, o que o pesquisador disse, né? Que é a roda que alimenta, né? É como se a gente estivesse ali se alimentando todo mundo daquela mesma mesa. Sim. Então, para mim, a cultura é isso. Acho que eu me tornei produtora cultural pela paixão pela cultura mesmo, né? E da possibilidade que a produção cultural traz da gente criar esses espaços que a gente não viveu, né? Sim. Então, eu nasci no Rio, vim para cá muito pequena. Então, intuitivamente, o samba chamou. Então, eu acredito muito no poder do que vem. Assim como eu acredito que a pesquisa também te chamou. Sim. Né? Então, quando a gente vai falar de cultura negra, de presença, a gente não tem como não falar de espiritualidade. Para mim, tem algo que chama, inclusive, você para escrever.